Milionário chora quando garçonete negra faz seu filho deficiente dançar como nunca antes. Em um restaurante exclusivo, onde bilionários jantam em silêncio, um menino em cadeira de rodas está preso em seu próprio mundo de dor e silêncio. 3 meses após o acidente, David Wellington, de 10 anos, não fala, não sorri nem mostra qualquer sinal da criança vibrante que era antes. Seu pai, Marcus Wellington III, tentou tudo o que o dinheiro pode comprar. Os melhores médicos, as terapias mais caras, os melhores tratamentos. Nada funcionou. Esta noite, enquanto pai e filho se sentam em um silêncio desconfortável, cercados pela elite da sociedade, nenhum dos dois espera que suas vidas estejam prestes a mudar para sempre. Às vezes, os milagres mais profundos não vêm daqueles que têm mais recursos, mas daqueles que têm o coração mais generoso. Marcus Wellington III estava sentado, rígido em seu terno de $1000, observando seu filho David, de 10 anos, através da janela do restaurante. O menino não falava há 3 meses, desde o acidente que o deixou em uma cadeira de rodas e preso em silêncio. Marcus construiu um império avaliado em bilhões, mas não conseguiu comprar de volta o sorriso do filho. Sua esposa o deixou, alegando que ele se importava mais com os preços das ações do que com a recuperação do filho. O restaurante exclusivo deveria ser um jantar tranquilo, longe de olhares curiosos e julgamentos sussurrados. Marcos segurou o celular, verificando as atualizações do mercado para evitar olhar para o olhar vazio de David. Senhor, sua mesa está pronta, anunciou a recepcionista, sua voz cortando sua armadura mental. A sala de jantar zumbia com as conversas tranquilas da elite da sociedade, mas David permaneceu imóvel, olhando para sua refeição intocada. Marcos sentiu o peso familiar da impotência esmagando seu peito. Ele contratou os melhores terapeutas, visitou inúmeros especialistas, gastou dinheiro em todas as soluções possíveis. Nada funcionou. Seu filho existia em um mundo que Marcos não conseguia penetrar. Não importava quantos zeros houvesse em sua conta bancária. Os outros clientes olhavam de vez em quando, com expressões que misturavam pena e curiosidade. Marcos queria proteger David dos olhares deles, mas até mesmo seus instintos protetores pareciam inadequados. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando brevemente a mão do filho antes que David a retirasse. Keisha Johnson aproximou-se da mesa com graça experiente, o sorriso de garçonete genuíno apesar do longo turno que tinha pela frente. Ela trabalhava no Le Bernardin há 2 anos, economizando todas as gorjetas para sustentar a avó e pagar a faculdade de enfermagem. Aos 24 anos, ela entendia as dificuldades de uma forma que aqueles clientes ricos nunca entenderiam. A avó lhe ensinara que todas as pessoas mereciam dignidade, independentemente das circunstâncias. Ao se aproximar da mesa dos Wellington, ela percebeu a postura retraída do menino e os olhos desesperados do homem. Algo na cena lembrou de seu irmão mais novo, que tinha autismo, e da maneira como sua família havia aprendido a se aproximar dele por meio de momentos inesperados de conexão. Boa noite, senhores, disse Keisha suavemente, sua voz transmitindo um calor que parecia romper a atmosfera formal do restaurante. David olhou brevemente para cima, e ela vislumbrou inteligência por trás de sua expressão cautelosa. Marcos endireitou-se, preparando sua resposta habitual de desprezo ao garçom, mas algo na presença de Keisha o fez parar. Ela se ajoelhou levemente, colocando-se ao nível dos olhos de David sem fazer alarde. Adorei seus tênis, disse ela baixinho, notando os sapatos com tema de super-heróis do menino debaixo da mesa. Os dedos de David se contorceram ligeiramente, o primeiro movimento voluntário que Marcos via em semanas. Keisha não insistiu. Simplesmente manteve sua presença gentil, enquanto anotava o pedido, tratando David com o mesmo respeito que demonstrava ao pai dele. O pianista do restaurante começou a tocar uma melodia suave de jazz, mas Keisha cantarolava em um ritmo diferente enquanto trabalhava. Sua voz sempre dizia que a música era a linguagem universal, capaz de alcançar almas que as palavras não podiam tocar. Durante o intervalo, ela percebeu que David estava virando a cabeça ligeiramente em direção à cozinha, onde o rádio dos funcionários tocava uma música contemporânea, de R&B. Seu pé começou a bater quase imperceptivelmente no apoio para os pés da cadeira de rodas.
Marcos seguiu o olhar do filho, com uma expressão confusa no rosto enquanto tentava entender o que havia chamado a atenção de David. O som era abafado, quase inaudível em meio ao barulho do restaurante, mas algo parecia ressoar no menino. Keisha tomou uma decisão que poderia custar-lhe o emprego. Ela se aproximou do gerente, explicou o que havia observado e pediu permissão para tentar algo não convencional. O gerente, inicialmente cético, concordou depois de ver o desespero nos olhos de Marcos e a resposta sutil que David havia demonstrado à música. Ela pediu ao pianista para fazer uma pausa e solicitou que o rádio da cozinha fosse aumentado um pouco. O ritmo da música RB encheu a sala de jantar, fazendo com que vários clientes olhassem em volta, surpresos. A resposta de David foi imediata. Seus ombros começaram a se mover levemente e sua cabeça balançava ao ritmo da música. Marcos observava com espanto enquanto seu filho mostrava sinais de vida pela primeira vez desde o acidente. A transformação foi gradual, mas inegável. As mãos de David começaram a se mover, seus dedos batendo nos braços da cadeira de rodas em perfeita sincronia com a música. Outros clientes pararam suas conversas, atraídos pela cena inesperada que se desenrolava diante deles. Keisha começou a se mover ao ritmo da música, sua graça natural transformando o momento em algo bonito, em vez de um espetáculo. Ela havia aprendido com o irmão que, às vezes, o avanço não vem pela força, mas por encontrar a frequência certa para se conectar. Seus movimentos eram sutis, respeitosos, feitos para encorajar, em vez de se exibir. Os olhos de David a seguiram. Pela primeira vez em meses, um sorriso apareceu em seus lábios. Marcos sentiu suas barreiras emocionais cuidadosamente construídas começarem a ruir. Seu filho estava respondendo à gentileza instintiva de uma jovem negra de uma forma que centenas de milhares de dólares em terapia não conseguiram. A ironia não passou despercebida por ele. Ele passou a vida acreditando que o dinheiro poderia resolver qualquer problema. Mas essa mudança veio de algo que não podia ser comprado. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto observava David se animar cada vez mais. Os outros clientes pareciam desaparecer, enquanto Marcos se concentrava inteiramente na alegria emergente de seu filho. Keisha continuou seu incentivo gentil, criando um espaço seguro para David se expressar sem julgamento ou expectativa. O momento parecia sagrado, transcendendo as fronteiras de classe, raça e circunstâncias que normalmente dividiam seus mundos. A cadeira de rodas de David começou a rolar levemente enquanto ele se movia ao som da música, seu corpo inteiro agora envolvido pelo ritmo. Keisha, reconhecendo o momento decisivo, encorajou-o gentilmente, imitando seus movimentos enquanto ficava ao lado da cadeira. Ela já tinha visto essa transformação antes com seu irmão, o momento em que a música liberava algo que estava preso dentro dele. Os outros clientes do restaurante observavam em silêncio atônito enquanto o menino com deficiência começava a se expressar com uma liberdade que parecia impossível momentos antes. Marcos agarrou a borda da mesa, impressionado com a vitalidade emergente de seu filho. O ambiente sofisticado do restaurante parecia surreal, enquanto esse momento profundo se desenrolava, desafiando todas as suposições sobre cura e conexão. A dança evoluiu, naturalmente, com Keisha seguindo a liderança de David em vez de tentar dirigi-lo. Seus movimentos eram fluidos, mas respeitosos, criando uma parceria que honrava a autonomia dele enquanto oferecia um incentivo gentil. O riso de David de repente encheu o ar, um som que Marcos não ouvia desde antes do acidente. As mãos do menino se moviam expressivamente, a parte superior do corpo balançando com confiança crescente à medida que ele encontrava seu ritmo. Outros funcionários se reuniram na porta da cozinha, observando a cena com lágrimas nos olhos. Até mesmo os clientes normalmente reservados pareciam comovidos com a autenticidade crua do momento. A dança não era profissional ou polida, mas era pura e real de uma forma que ultrapassava a pretensão social. Marcos levantou-se abruptamente, sua cadeira raspando no chão, enquanto a emoção o dominava. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele observava seu filho ganhar vida de uma forma que ele pensava ter perdido para sempre. O bilionário que comandava salas de reunião
e influenciava mercado se viu impotente diante da beleza simples da conexão humana. Ele se aproximou da cadeira de rodas de David, ajoelhando-se ao lado dela, como tinha visto Keisha fazer anteriormente. Papai também pode dançar? Perguntou ele, com a voz embargada pela vulnerabilidade. David assentiu com entusiasmo, estendendo a mão para pegar a do pai. Os três, o bilionário, a garçonete e a criança com deficiência, começaram a se mover juntos, criando um momento de união que transcendeu todas as barreiras que a sociedade havia construído entre eles. O restaurante explodiu em aplausos espontâneos quando outros clientes se emocionaram e se juntaram à celebração. O que havia começado como um avanço íntimo se tornou uma afirmação coletiva do potencial e da dignidade humanos. Keisha deu um passo para trás, permitindo que pai e filho tivessem seu momento, mas permanecendo perto o suficiente para continuar oferecendo apoio. Ela entendia que seu papel era facilitar, não reivindicar o crédito pela descoberta de David. A música continuou e a alegria de David se tornou contagiante, espalhando-se por toda a sala enquanto as pessoas testemunhavam o poder da compaixão e da conexão autêntica. Marcos olhou para Keisha com uma gratidão que ia além das palavras, reconhecendo que ela havia lhe devolvido seu filho com nada mais do que gentileza e compreensão intuitiva. Quando a música foi diminuindo e os aplausos cessaram, Marcos puxou Keisha de lado, com a voz embargada pela emoção. Como você sabia? Perguntou ele, desesperado para entender como ela havia conseguido chegar ao seu filho, quando especialistas caros haviam falhado. A resposta de Keisha foi simples, mas profunda. Eu vi ele, não a deficiência dele. Meu irmão me ensinou que todos têm sua própria linguagem. Você só precisa estar disposto a ouvir. Suas palavras atingiram Marcos como um golpe físico, forçando-o a confrontar suas próprias suposições sobre cura, conexão e o valor da percepção humana sobre os recursos financeiros. Ele percebeu que, em sua busca frenética por soluções, estava tratando a condição de David como um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa a ser compreendida. A conversa continuou, enquanto Marcos descobria mais sobre a história de Keisha, sua luta para sustentar a família enquanto estudava enfermagem, sua experiência cuidando do irmão autista e a sabedoria de sua avó sobre tratar todas as pessoas com dignidade. Cada revelação desafiava ainda mais a visão de mundo de Marcos. Ali estava uma mulher que possuía insights que seu dinheiro não podia comprar, sabedoria que seu privilégio não podia acessar. Ela havia dado de graça o que ele não podia comprar, e o contraste forçou a examinar toda a sua abordagem à vida e aos relacionamentos. David observava de sua cadeira de rodas, ainda radiante com a descoberta, sem saber que sua dança havia iniciado uma transformação em seu pai também. Marcos tomou uma decisão impulsiva que mudaria várias vidas. Ele se ofereceu para pagar os estudos de Keisha na faculdade de enfermagem, mas ela inicialmente recusou, não querendo caridade. Não é caridade, insistiu Marcos. É um investimento em alguém que claramente tem dons que o mundo precisa. A negociação se transformou em uma conversa mais profunda sobre dignidade, oportunidade e a responsabilidade que vem com os privilégios. Keisha acabou concordando, mas somente se Marcos também criasse um fundo para ajudar outros profissionais de serviços a buscar educação. O acordo que eles fizeram foi mais do que financeiro. Era um pacto de usar recursos para o desenvolvimento humano genuíno, em vez de mera ostentação de riqueza. Os acontecimentos daquela noite revelaram verdades incômodas sobre a vida de Marcos. Ele estava tão focado em acumular riqueza que havia perdido de vista o que realmente importava. A virada na vida de seu filho não veio de tratamentos caros, mas de uma conexão humana genuína oferecida por alguém que a sociedade poderia considerar inferior a ele. A ironia era devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Enquanto observava David continuar a se mover ao ritmo que ainda tocava em sua cabeça, Marcos compreendeu que a cura não podia ser comprada, ela só poderia ser facilitada por meio de cuidado e compreensão autênticos. A jovem garçonete negra lhe ensinou mais sobre seu próprio filho em uma noite do que anos de sessões de terapia caras. Em poucas horas, um vídeo da dança de David se espalhou pelas redes sociais, postado por clientes emocionados do restaurante que testemunharam a transformação.
As imagens mostravam o momento exato da transformação. Uma criança com deficiência encontrando alegria, um pai redescobrindo seu filho, uma jovem negra facilitando um milagre através de uma simples gentileza. A legenda do vídeo dizia: filho de bilionário, dança pela primeira vez desde o acidente, graças à garçonete que viu seu potencial. Comentários de espectadores de todo o mundo começaram a chegar, compartilhando suas próprias histórias de transformação, conexão e o poder de enxergar além das circunstâncias superficiais. O vídeo se tornou um símbolo de esperança e possibilidade humana que transcendeu as fronteiras raciais e econômicas. Marcos assistiu à viralização do vídeo com sentimentos contraditórios. Parte dele queria proteger a privacidade de sua família, mas também reconhecia o poder da história de David para inspirar outras pessoas. A sessão de comentários revelou centenas de famílias lidando com desafios semelhantes, agradecendo por compartilharem um momento tão vulnerável. Pais de crianças com deficiência entraram em contato, pedindo conselhos e compartilhando suas próprias conquistas. O vídeo se tornou maior do que sua história pessoal. Representava a possibilidade de conexão além de qualquer barreira. Marcos percebeu que a dança de David se tornou um presente para inúmeras famílias que lutam com seus próprios desafios. A atenção da mídia que se seguiu foi intensa, mas em grande parte positiva. Os veículos de comunicação queriam entrevistar os três participantes, focando na história de conexão e superação inesperadas. Marcos usou a plataforma para destacar a importância de tratar os profissionais de serviços com dignidade e investir em oportunidades educacionais para indivíduos merecedores. Keisha tornou-se defensora das famílias que lidam com autismo e deficiências, usando sua nova plataforma para compartilhar estratégias práticas de conexão e compreensão. David, ainda praticamente sem fala, tornou-se um símbolo involuntário do potencial humano e do poder de ser verdadeiramente visto por outra pessoa. O impacto da história se estendeu muito além das redes sociais. O restaurante se tornou um destino para famílias com crianças com deficiência, na esperança de recriar a magia daquela noite. Keisha concluiu seu curso de enfermagem com o apoio de Marcos e se especializou em cuidados pediátricos para crianças com desafios de desenvolvimento. Marcos reestruturou sua fundação para se concentrar em oportunidades educacionais e iniciativas de acessibilidade. Os três mantiveram sua amizade, com David continuando a dançar sempre que ouvia a música certa. Sua história se tornou um testemunho duradouro da verdade, de que as transformações mais profundas muitas vezes não vêm de soluções caras, mas do simples ato de ver e valorizar a humanidade uns dos outros. Meses depois, Marcos estava no mesmo restaurante, assistindo David se apresentar em um evento beneficente em apoio a famílias com crianças com deficiência. O menino havia progredido muito além daquele primeiro avanço, desenvolvendo seu próprio estilo único de expressão que incorporava movimento e fala limitada. Sua confiança havia crescido exponencialmente e ele se tornou uma inspiração para outras crianças que enfrentavam desafios semelhantes. O evento beneficente arrecadou milhões de dólares, mas, mais importante, criou uma comunidade de apoio para famílias que se sentiam isoladas em suas lutas. Marcos não via mais sua riqueza como uma ferramenta de controle, mas como um recurso para ampliar o tipo de conexão humana que salvou seu filho. Keisha, agora enfermeira registrada especializada em terapia do desenvolvimento, voltou a ser voluntária no evento. Ela assistiu à apresentação de David com orgulho, sabendo que sua primeira dança havia desencadeado não apenas sua recuperação, mas um movimento mais amplo em direção à compreensão e à inclusão. Sua abordagem ao atendimento ao paciente foi influenciada pelas lições daquela noite sobre enxergar além dos diagnósticos e ver a pessoa por trás deles. Ela desenvolveu programas que incorporavam música e movimento à terapia para crianças com várias deficiências. O fundo de bolsas de estudo que ela e Marcos criaram apoiou centenas de estudantes de origens ligadas ao setor de serviços a seguir carreiras na área da saúde. O restaurante em si havia sido transformado pelos eventos daquela noite. A gerência implementou programas para treinar a equipe em conscientização sobre deficiência e criou opções de refeições sensoriais para famílias com crianças com necessidades especiais.
O pianista agora incorporava regularmente música contemporânea em seu repertório, e a equipe havia aprendido a reconhecer quando os clientes poderiam se beneficiar de uma abordagem mais flexível e compassiva no atendimento. O estabelecimento tornou-se conhecido não apenas por sua culinária requintada, mas por seu compromisso com a dignidade e a inclusão de todos os clientes. Ao final da noite, Marcos refletiu sobre como sua vida havia mudado profundamente. O homem que antes media o sucesso apenas em termos financeiros agora compreendia que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas e na capacidade de ver o potencial em cada pessoa. A dança de David havia sido o catalisador de uma transformação que se estendeu muito além de sua família. Ela desafiou suposições sobre deficiência, raça, classe social e a própria natureza da cura. A jovem garçonete negra que se ajoelhou ao nível do seu filho elevou todos eles a uma compreensão mais elevada do que significa ser verdadeiramente humano. O legado daquela única dança continuou a se espalhar, tocando vidas e mudando perspectivas a cada vez que sua história era contada. A dança de David se tornou mais do que um avanço, tornou-se um movimento. O vídeo de sua transformação lembrou ao mundo que a cura não vem da riqueza, mas do simples ato de realmente ver uns aos outros. Em uma sociedade dividida por raça, classe e circunstâncias, a história deles provou que a conexão humana transcende todas as barreiras. O que aconteceria se todos olhássemos além das aparências superficiais para ver o potencial em cada pessoa que encontramos?